Graça e paz, irmãs. Eu sou a Cláudia Santos e estarei compartilhando com vocês Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Nós percebemos aqui que quando Jesus ele tinha que tomar uma decisão muito importante, ele subiu ao monte para orar, para estar diante de Deus o Pai, antes de tomar uma decisão. E essa decisão, ela marcou a história, porque nós sabemos que quando Jesus ele orou ao Pai e decidiu convocar os 12 discípulos, que foram chamados de apóstolos, eles estariam com ele pregando à multidão. A mesma coisa devemos fazer. Antes de tomarmos decisões, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Nós precisamos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta e estar com Deus antes de tomar as decisões, porque muitas decisões elas marcam as nossas vidas. Só que muitas vezes o que nós temos feito? Nós ficamos angustiados quando nós temos que tomar certas decisões, nós ficamos aflitos e ansiosos e esquecemos de orar e pedir a Deus uma direção. E Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo sendo o próprio Deus, ele se apresentou diante do Pai e ele esteve junto com o Pai antes de tomar uma decisão que seria um marco na história da humanidade. Jesus ficou a noite toda e quando amanheceu, ele chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também ele designou apóstolos. Perceba, era uma das decisões mais difíceis da vida dele e uma das mais importantes, porque afetaria todo o rumo da humanidade, ao crescimento do reino de Deus. Ali estariam homens que o ajudariam a dividir a história. A partir da vida daqueles homens, iniciaria a maior instituição da história da humanidade, ou seja, a igreja. Depois de longo período de oração, como nós sabemos, Jesus, para tomar sua decisão, existia um processo de escolha. Como nós aprendemos a tomar nossas decisões? Será que nós estamos orando com base nas escrituras? Será que nós estamos, de fato, nos apresentando diante de Deus as nossas dúvidas? É algo que nós precisamos decidir, algo que será muito importante nas nossas vidas. Será que nós temos, de fato, pedido conselho para Deus? Para que Deus possa nos instruir da melhor maneira possível? Ou nós estamos apresentando para outras pessoas? Ou nós estamos baseando as nossas decisões através da sorte? Jesus, ele tomava suas decisões conversando com Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos desenvolver esse hábito. Nós precisamos desenvolver o hábito de estar diante de Deus, de pedir a Deus uma direção para que possamos ser assertivos nas nossas escolhas, nas nossas tomadas de decisões. E isso nós sabemos que quando nós nos apresentamos diante de Deus e nós pedimos orientação dele, nós sabemos que o Senhor, ele nos direciona a tomar decisões assertivas, decisões que mais tarde nós não iremos nos arrepender de ter tomado.
Deus é muito bom, é maravilhoso. E nós percebemos também nesse capítulo 6 de Lucas também, que os escribas e fariseus, eles sempre questionavam Jesus, porque Jesus curava no sábado, porque os discípulos de Jesus estavam comendo no sábado. E nós percebemos que Jesus, ele veio mudar conceitos, mudar paradigmas, mudar o coração de pessoas religiosas. Jesus, ele não escolheu porque os escribas, os fariseus, eles não foram escolhidos para estar com Jesus, porque eles tinham um coração endurecido, eles não se permitiam ser mudados e transformados. Eles estavam o tempo todo armando contra Jesus, contra o Filho de Deus. E nós, irmãs, nós devemos estar na presença de Deus, nós devemos deixar a religiosidade para trás, nós devemos desenvolver uma intimidade com o Senhor, nós devemos estar sempre nos posicionando e devemos sempre pedir direção a Deus, porque nós temos que ser parecidas em tudo com Jesus. E é impossível estarmos na presença de Deus sem ser parecidos com Ele. É impossível estar na presença de Deus e não ser transformada. Porque o Senhor, a palavra de Deus, Ele está sempre nos confrontando. A palavra veio para nos confrontar, para que nós possamos mudar a nossa vida. E assim como Jesus, através da escolha dos 12 discípulos, que foram designados apóstolos, foi instituído a igreja aqui na terra. E nós sabemos que nós fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, e que nós possamos resplandecer a luz que habita dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo. Que vocês tenham um bom dia. Deus abençoe cada uma de vocês e que essa palavra possa vir de encontro à necessidade de cada uma. Deus abençoe.